Hoje a gente vai contar como foi o relato do parto. Estamos aqui nós, sem o José, que ele tá na escolinha. E o Lucas vai complementar, né, com as coisas enquanto eu estava alucinada no parto. Então, nós tivemos o Gabriel no dia 19, né? Numa segunda-feira. Hoje já está no 7º dia de vida dele. E aí eu comecei a sentir as dores do parto uma semana antes, vamos dizer assim. Até fiz os relatos, né, aí dos vídeos anteriores, falando que eu tinha ido ao hospital 2 vezes, né, durante a semana. Então aí foi os indícios que o trabalho de parto estava próximo, mas nada estava progredindo. Até que na quinta-feira, né, eu comecei a perceber que o tampão começou a sair. E aí o tampão, ele ficou saindo uma semana antes do parto acontecer de fato. Ele começou a sair amarelado, e quando foi se aproximando da data do Gabriel nascer, ele foi ficando com uns fios de sangue, rosinha, né? E daí, no sábado, foi no sábado, né, que o José passou mal? Foi, febre. E depois na segunda que eu já tive, né? Foi. Então, aí no sábado nós fomos no hospital, porque o José começou a passar mal, a gente ficou um pouco preocupado por conta de fadiga. E aí meu médico estava de plantão, ele me viu e ele falou: "O que você está fazendo aqui?" Eu falei: não sou eu que estou passando mal, é o José Arthur. Não progrediu, dele, logo acontece. Enfim, no domingo, no dia 18, nós estávamos em casa. E aí foi dando 6 horas da tarde, eu falei pro Lucas: vamos dar uma volta? E aí a gente foi caminhar. Daí nós fomos caminhar aqui perto do prédio. Andamos 2 quadras, né? 2, 3 quadras. E eu já não tava mais aguentando. Eu andava e parava, andava e parava. E a volta foi horrível. Porque não era tava começando a dar contração, mas não era uma contração dolorida. E tava ruim pra andar mesmo, sabe? Parecia que ia sair. Enfim. Aí o José Arthur não queria vir, né? Porque eles estavam na pracinha. E aí eu falei: tô indo na frente. E eles me alcançaram. De tanto ruim que eu tava, né? Você foi parando. Eu fui parando, Aí eu fui descendo com o Bento. E aí eu fui parando. Aí, enfim. Daí pra diante, depois das 6 horas... comecei a sentir mais dores e eu tava falando pro Lu: ixi, eu acho que as contrações estão vindo mais fortes, né? Mas ainda eu sabia que não era hora de ir pro hospital pela primeira experiência, né, do parto do José. E assim foi acontecendo durante a noite e o início da madrugada. Quando foi umas 2 horas, eu comecei a sentir muita dor mesmo. E de doer as costas, de vontade de ir no banheiro. E tem um detalhe: durante o dia eu tive 2 diarreias. E era uma diarreia fedida. E aí eu pesquisei na internet, falou que era porque tava perto do parto chegar. Daí eu já fiquei meio assim. Aí quando começou a me dar dor de barriga forte e eu ia no banheiro, eu falei: ixi, tá chegando a hora. Aí mandei mensagem pra minha mãe, 2 horas da manhã, e falei: mãe, vem pra casa, porque eu acho que o Gabriel tá pra nascer. Daí ela chegou em casa, era 3 horas, e aí, durante essa madrugada, eu fui 2 vezes pro chuveiro e fiquei lá debaixo da água para aliviar a dor, uns 20 minutos cada vez. Quando deu 5 horas da manhã, eu falei pro Lucas: lindo, tá doendo demais, vamos ter que ir pro hospital. Enquanto estava descansando. E o Lucas dormindo pleno. Aí levantou numa paz, foi se arrumar. Aí disse que ia fazer o café da manhã dele, fritar os ovinhos. E eu lá, com dor. E esse menino lá, na maior paz. Aí eu tive que acelerar ele, falei: não vai dar, não tô aguentando, preciso ir pro médico. Daí nós fomos. A gente chegou lá no hospital, era 6h30, mais ou menos. 6h30. Daí
no trajeto, as contrações foram ficando mais próximas uma da outra, assim, né? A cada 5 minutos. E quando chegamos lá no hospital, eu falei assim, moça, eu tô em trabalho de parto, na triagem, né? Aí já fui imediatamente, já me passaram, e aí tava troca de plantão, porque eu fui pelo plantão, né, do hospital. E aí houve a troca, aí a enfermeira já me colocou no cardiotoco, né? E foram vendo lá que as contrações estavam mesmo evoluindo. E aí a doutora veio. Quando ela me examinou, eu já tava com 6 centímetros de dilatação. Aí ela falou, vamos internar. Daí nesse processo eu lembro que demorou 1h30 da internação liberar e tudo, né? Mas aí eles me colocaram numa salinha lá de pré-internação. E aí lá eu ficava, não conseguia sentar, nem ficar deitada, só de pé. E ficava mexendo assim, né, linda? Com dor. E com muita dor. E tava gemendo. Enfim, a hora que a gente conseguiu subir já era que horas? Umas 10. Umas 10 horas. Quando chegamos lá, eu já tava com 8, né? Já tava com 8 de dilatação. E tava horrível a dor. Já tava horrível. E a médica era um amor, né? Aí ela vinha e falava assim, você não quer levar anestesia? Porque assim você dá uma descansada. Aí quando ela falou isso, eu comecei a ter muita vontade de fazer cocô. Dela, acho que nem vai precisar, vai nascer. Daí quando ela foi me examinar, ela falou assim, não vai nascer. Ainda falta um tanto assim pra ele descer e seu colo ainda não tá fino, vai demorar. E não tinha estourado a bolsa. Não tinha estourado a bolsa. Daí ela falou assim, eu acho melhor você tomar anestesia, dar uma relaxada, uma descansada. E aí eu falei assim, não sei, porque veio outra médica e falou assim, já tá tão perto, né, pra que fazer, né? Porque ela achou que tava... É porque foi assim, a médica que atendeu lá embaixo, na plantonista, ela recebeu no quarto, a hora que subiu, a gente já subiu pro quarto onde já tem um bebê, né? Ela recebeu na Cláudia, viu que tava com 8 dedos e ela falou, vou ali fazer uma cesárea e eu volto, porque tá com 8 dedos, vai dar tempo. Pode ser que eu volte e você já tenha tido filho, mas é muito difícil, mas você não vai ficar desacompanhada. Nisso ela saiu, foi lá na outra mãezinha fazer a cesárea, né? Ficou lá 1h e pouco. Só que subiu uma outra médica que estava lá no plantão. E essa outra médica foi a que ficou lá com a Ana Cláudia, passou a Ana Cláudia, tudo, que a Ana Cláudia foi no chuveiro e tal. Ficou lá ajudando a Ana Cláudia e falou pra ela, você não quer tomar anestesia pra você dar uma descansada? Porque cansa, né? Pra você dar uma descansada. E nisso já veio outra contração. E aí ela colocou a Ana Cláudia numa posição lá que ia ajudar a vir mais rápido. Nesse meio tempo, né, a outra médica acabou a cesárea, tudo e chegou. E foi onde falou, não, mas já que tá tão perto assim, que a Ana Cláudia tava fazendo força pra expulsar, sabe, o Gabriel. Falou, já tá tão perto assim, não vai precisar de anestesia. Mas aí foi onde a Ana Cláudia fez uma última força lá enorme, e aí a médica que chegou depois, ela pôs o dedo lá e viu que, ainda falta um tanto, é melhor a gente tomar anestesia assim, pra você dar uma relaxada e descansar um pouco. Daí eu aceitei. Isso. Daí eu tomei. Aí quando eu fui levar anestesia, eu já tava com 9. Já tava com 9. Aí levei a anestesia, eu não aguentava mais. Eu lembro que eu falava assim que eu queria ir embora. Não conseguia nem deitar pra fazer pra ver quanto tá a dilatação e também pra pegar o acesso pra fazer a anestesia, né? Fazer alguns exames. Fez isso tudo sentado lá, no chão. No chão, porque eu lembro que furou aqui, ainda tá até dolorido ainda, minha mão aqui. Porque tava vindo muita contração. Tava vindo muita contração e tava muito dolorido, não conseguia deitar, não conseguia sentar, só conseguia ficar de pé e tinha que dar anestesia sentada. E eu não conseguia, aí na hora que a anestesia vinha, ele falava, agora eu vou dar. Eu falava, não, agora eu tô tendo uma contração. Aí vinha a contração, daí ele falava, agora eu vou ir. Aí eu falava, não, tá vindo outra. Até que conseguiu, levei a anestesia. Nisso, faz 5 minutos, né, o efeito dela. Anestesista é super bom também. Toda a equipe boa, né?
Nossa, foram... Tudo plantonista, tá? Nada marcado, agendado, era o que chegasse e ia fazer. O pessoal acha que tem que pagar sempre, não sei o que, né? Mas pegou tudo lá e, assim, só profissional bom, só. Sim, graças a Deus. E não tenho do que reclamar. Pedi tanto a Deus pra ter pessoas generosas e fui muito bem recebida. E aí, quando a anestesia fez efeito, eu consegui deitar na maca e relaxar. Nisso que eu relaxei, a doutora veio, colocou o cardiotoco no Gabriel pra ver se ele tava bem, né, tal. Pra ver se tava em contração, porque continua a contração mesmo com anestesista. Isso, só que eu não senti nada. Diferente do José, eu levei anestesia e senti tudo. Esse daqui eu levei anestesia e não senti nada. Então, assim, foi um parto, assim, difícil até os 9 centímetros de dilatação. Acho que do 8 ao 9 só, porque, né, até 8 centímetros eu senti, mas foi suportável. Mas do 8 ao 9 foi insuportável. Eu já tava delirando, eu já não conseguia ver quem tava perto de mim, já não sabia mais nada. Não consigo descrever, mas eu sei que eu tava em outro mundo, mas eu não aguentava de dor. Eu só sei que eu falava assim, eu acho que eu vou morrer, que a dor tava demais. Mas só foi nesse tempo aí, foi bem curto, né, vida? De 8 para 9. Enfim, aí ela colocou, fez o cardiotoco no Gabriel durante 40 minutos, eu lembro. E aí ela ficou lá conversando com a gente, aí nesse tempo eu consegui descansar. Comeu um pouco. Comi um pouco, dei uma relaxada, né, e tal. E aí ela me examinou de novo e falou assim, já estamos em 10 centímetros, mas ainda falta um tanto assim pra ele descer. E a bolsa não tinha estourado aí. E a bolsa não tinha estourado. Só que nessa hora que ela foi me examinar, a bolsa estourou, né, linda? Eu lembro que ela falou, a bolsa acabou de estourar. E aí vai vazando, né? Aí ela arrumou a maca lá, não foi essa hora que ela arrumou a maca? Porque daí eu tive ele na posição lá mesmo, deitada, assim, com as pernas abertas. E ela arrumou a maca, tudo certinho, pra ele, ajudando a descer. Daí ela falou assim, ó, agora você vai ficar aí, relaxando. Daqui a pouco eu volto. E aí eu falei, beleza, eu acho que aí era mais meio de 40, né? Mais ou menos. Era mais ou menos isso. Isso. E aí eu falei assim pro Lucas, mas eu não tô sentindo nada. Não tô sentindo nada. Eu tô aqui, mas eu sei que tava vindo a contração, que minha barriga ficava dura, porque eu colocava a mão, mas eu não tinha dor nenhuma. E a contração que vinha tava igual quando eu estava sem anestesia. Então, pra vocês verem que a anestesia era muito boa, né? E aí, nisso, o anestesista veio e falou assim, ó, o efeito já tá passando, que dura só 3 horas, e eu acho melhor você levar uma outra, porque se você esperar pra sentir dor até o efeito fazer, vai demorar mais 5 minutos, e esses 5 minutos vai ser insuportável. Aí eu falei assim, Ana, mas eu não tô com dor. Ele virou as costas, parece que começou a dor. 1 minuto depois. Daí o Lucas foi lá, chamou ele e falou, ela vai querer porque começou a sentir dor. Aí levei de novo e ficou. Aí a médica voltou e falou assim pra mim, ó, vai descansando aí e tal, mas se você vê que na hora vem a contração e você quiser começar a fazer força, você lembra como faz? Aí eu falei assim, eu acho que é assim. Daí ela falou, vamos esperar a contração vir e eu vou ver como que faz. Você tá fazendo. Aí a contração veio, ela falou, faz a força. Aí eu fiz. Daí ela falou, essa força aí que você tem que fazer, tá certinho. Daí ela, então faz assim, você, quando vier a contração, você faz a força. E aí você descansa 1 minuto, mesmo que vier outra contração, você não faz, descansa. Beleza. E saiu. Daí nisso, ficou eu e o Lucas lá na sala, né, linda? Aí eu falei pro Lucas, eu acho que eu vou começar a fazer força. Aí eu comecei a fazer força.
Só que cansa, né? Porque, querendo ou não, tá exigindo de você, Fala que né? corre uma maratona. É. E daí a enfermeira veio, colocou um negócio aqui, ó. Pra segurar. Um ferro assim. E nessa hora eu fiquei com muita vontade de fazer força. Aí eu comecei, força, força, eu empurrava o negócio assim. E aí acabou a contração, que eu ficava com uma mão na barriga. Aí eu descansava. Aí beleza. Passou um tempo, que ela falou que era pra eu esperar. Veio de novo essa vontade forte de fazer. Daí eu fiz de novo. Eu lembro que eu fiz 2 forças bem fortes lá sozinha. Daí beleza. Aí ela entrou, né, lindo, pra me examinar. E quando ela entrou, ela falou assim: meu Deus, já tá coroando, vem todo mundo. Aí foi uma correria. Aí veio todo mundo, a equipe, né, as enfermeiras, as outras médicas. E mais uma médica, mais 2 enfermeiras, que era a que tá atendendo mais, e mais uma. O Já preparou tudo, né? Anestesista, E a chamou a pediatra. pediatra. A pediatra chegou e já tava quase nascendo. Já. E daí foi muito rápido, gente. 5 minutos. Eu acho que foi um parto assim. Foi rápido. Que eu não senti dor. A médica, eu amei a médica. É muito delicada, porque como eu já tinha ido no médico alguns dias atrás, eu tinha pegado ela no plantão. Uma semana antes. E eu tinha amado ela. E eu falei até pro Lucas, eu falei assim, nossa, foi a única pessoa que fez o exame de toque em mim que eu não senti nada. E na hora que ela tava tirando o Gabriel, ela fez uma manobra lá, porque o Gabriel, ele tava virado com a cabecinha pra esquerda. E ela falou que pra ele sair, era melhor ele estar virado o rostinho pra direita. Eu só senti ela fazendo assim, ó, com o dedo, virando ele. Ela conseguiu virar ele. E foi mexendo assim em mim, porque você sente, mas você não sente a dor, né? E aí ela falou assim, mais 2 forças que você fizer, ele vai sair. Aí depois, quando ela começou a tirar o Gabriel, ela falou assim, nossa, daí o Lucas foi lá, né? Porque o Lucas adora ficar vendo essas coisas. Aí o Lucas foi lá e falou assim, nossa, parece que tá saindo bem pouco sangue. Saiu, bem menos que o José Arthur. Saiu bem pouco menos sangue, eu não sei, né, a quantidade, mas saiu bem menos pouco sangue. Eu não tive laceração, que fala, né? Isso. Não tive laceração, não precisei levar pontos. E foi parto normal. Foi um parto normal, né, com anestesia. Sem força, sem nada. Sem nada. E assim, que eu posso dizer, foi dolorido, mas foi um parto muito bonito, respeitoso, né? Que elas respeitaram o meu tempo. Não tive dor a partir da anestesia. Em nenhum momento foi falado de... Perguntaram pra Ana Cláudia se ela queria parto normal ou cesárea. Ela falou que foi parto normal. Em nenhum momento ninguém perguntou se ela não queria mudar pra cesárea. Ana Cláudia ficou falando, oi, foi cesárea. Com 9 dedos falou isso. Ela só, agora que tá chegando, você quer fazer cesárea? Não, agora a gente vai até o final. E você não vai sentir dor. Então, mas em nenhum momento elas quiseram mudar, né? Isso aí foi bem bacana também. Isso. E aí, quando elas me entregaram o Gabriel, fiquei com ele um pouco, né? No meu colo. Não aceleraram pra tirar do colo. Não. Ele ficou no meu colinho, tudo, acho que uns 5 minutos, parece, né? Daí a mocinha falou, a gente tem que pegar ele, porque tem que pesar, né? Tem que fazer os procedimentos lá do bebê. O Lucas ficou acompanhando eles. Mas tudo é tudo ali no quarto, tudo do ali lado. no quarto. Nisso as 2 médicas, a enfermeira, tudo me cuidando, né? Fazendo ali o que trouxe tinha a que ser bolsa feito. pra eu ver. A placenta. Toquei. O Lucas queria ver a placenta, né? Como que era. Me explicou lá, tem umas veias que passam na bolsa, que é o que nutre o bebê, faz ele desenvolver. Aí eu relei, o negócio é quentinho, meio gosmento. Tava pulsando. Não, né? Ah, Porque já até morreu, né? Na hora que corta. Rasgou, né? Na hora que corta o cordão, né? Ela já. Mas ela já... é bem bacana.
Corajoso. Ela, você tem certeza que você quer pôr a mão? Ele, eu quero. Quentinho. Ai, o Lucas é doido. Enfim, gente, mas foi assim. Ele nasceu 1h39 da tarde. Então, foi um parto bem mais rápido, né, do que do José. Não precisei intervir, né, com indução nem nada. Foi realmente natural. E tudo que eu falei pro Lucas durante minha gravidez, eu falei assim, o Gabriel vai vir antes do José e vai ser, como que eu falei? Antes você fala em semanas, né? Que o José veio 41 Isso. e o Gabriel 39, mais 5. Eu falei assim, ele vai nascer antes do que o José Arthur e vai ser mais rápido, né? Esse era o que eu falava pro Lucas. E realmente foi assim que aconteceu, graças a Deus, deu tudo certo. E aí, lá na hora, na sala do parto, a anestesista falou, e aí, já tá pensando no próximo? Eu falei, Deus me livre, eu não quero mais. Realmente, né, o parto é muito doloroso, o trabalho de parto. Mas eu já esqueci, já passou. Algumas horas só. Algumas horas. Algumas horas de sofrimento ali. Pra ter essa coisinha mais linda aí. E tá uma paz. no total, então, de trabalho de parto foi umas 6 horas, vida. Foi? Foi bem rápido, né? E tal. Mas assim, gente, quem puder, né, tiver condição de ter o parto normal, eu super... Melhor é a recuperação, a falha tá 0. Sim. Já varreu a casa no outro dia, já lavou roupa. Eu tenho tique, né? Quero limpar e tal. Ela tá 0. Depois a gente mostra a rotina pra vocês aqui como tá, mais ou menos. Então é isso, gente. Não deixe de curtir o nosso vídeo, comentar se tiver alguma pergunta pra fazer que eu tenha esquecido e queira saber. Compartilha aí com as mamães gravidinhas. E um beijo, né? Se inscreve no canal. É. E até a próxima. Até.